Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Catiane Vitor e sou professora de biologia. Quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre um tema importantíssimo, um assunto show de bola: ácidos nucleicos. Muitas pessoas não sabem, gente, a composição dos ácidos nucleicos, também desconhecem as diferenças básicas entre DNA e RNA, certo? Então quero falar hoje para vocês um pouquinho sobre esses ácidos nucleicos. Vamos lá? Convido todos para aprender um pouquinho mais com a gente, tá certo? Então vamos lá. Inicialmente, o que seriam os ácidos nucleicos? Uma pergunta não quer calar, né? Que inicia a nossa conversa hoje, tá certo? Ácidos nucleicos, pessoal, são substâncias orgânicas ácidas que foram descobertas inicialmente no núcleo celular, beleza? Por isso que o nome é ácidos nucleicos, o nome já diz tudo. Essas moléculas, gente, podem ser de dois tipos, todo mundo já ouviu falar, vamos lá? DNA ou RNA, né? DNA e RNA, beleza? DNA, sigla usada para indicar o que? Ácido desoxirribonucleico, e o RNA, usada a sigla, né, para falar do ácido ribonucleico, tá certo? Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Se não ouviu falar, são compostos formados por ácido fosfórico, um açúcar e uma base nitrogenada. Esses nucleotídeos, gente, estão unidos uns aos outros por ligações fosfodiéster, certo? Estabelecidas entre um açúcar e um fosfato. Certo? Vamos lá, o que eu posso dizer mais sobre os ácidos? O DNA e o RNA vão se diferenciar graças ao açúcar e às bases nitrogenadas, tá certo? Que são encontrados nos nucleotídeos. O ácido fosfórico é igual nos dois ácidos nucleicos, né? E o que é que difere? Difere o açúcar, certo? Presente nos ácidos nucleicos, que é uma pentose, tá bom? Pode ser uma desoxirribose, se for um DNA, ou uma ribose, no RNA. Vamos lá, recapitulando. A desoxirribose vai estar presente onde? No DNA, por isso que é desoxirribonucleico, tá certo? E, por sua vez, recebe o nome de quê? Desoxirribonucleico, tá certo? DNA. Já o RNA contém quem? A ribose. E por isso ele é denominado o quê? Ribonucleico, tá certo? Outra diferença entre esses dois ácidos são as bases nitrogenadas. Podem ser de 5 tipos, aliás: adenina, guanina, citosina, timina e uracila, certo? A timina é uma base exclusiva do DNA, tá certo? Só vai ter no DNA, jamais no RNA. E a uracila, que vai ser pertencente ao RNA, tá certo? Jamais no DNA, tá certo, gente? As outras 3 bases, adenina, citosina e guanina, acontecem, né, ocorrem nos dois ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA, beleza? A gente costuma dividir, gente, as bases nitrogenadas em 2 grupos. Quais são? As bases púricas, adenina e guanina, tá certo? E as bases pirimídicas, citosina, uracila, timina, tá certo? Elas são formadas por um anel de carbono e nitrogênio. Já as púricas são adenina e guanina, vão estar apresentando 2 anéis de carbono e nitrogênio. Além de tudo isso, todas essas diferenças, o DNA e o RNA diferenciam-se por sua estrutura, gente. Enquanto o DNA observamos fita dupla, uma hélice com fita dupla, no RNA uma fita simples, uma cadeia simples, tá certo? A respeito da síntese desses ácidos, pessoal, ácidos nucleicos, o DNA vai se destacar pela sua capacidade de se autoduplicar, um processo chamado
de replicação do DNA, que vai se caracterizar por ser um processo semi-conservativo, né? Pois o DNA que vai ser formado nesse processo é composto por uma fita recém-formada, e a outra vai ser pertencente, né, ao DNA usado em todo o processo. Já a síntese do RNA também vai ocorrer através do DNA, que vai ser usado como molde, tá certo? Num processo conhecido como transcrição. E esses dois compostos são bem importantes, é bom que a gente saiba, entenda as suas diferenças, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, meus amores.